Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo nos mais diferentes horários. Seja bem-vindo ao nosso podcast Contraponto. Mais um dia, mais um programa muito importante para todos nós, né? Tentando contribuir de forma eficaz para o direito e para todos aqueles que apreciam hoje, principalmente o direito criminal, né? O direito penal em si e todas as suas nuances. Junto comigo hoje estaremos aqui Dr. Saulo Luna. Muito boa noite, Dr. Saulo. Dr. Rafael Ramos também comigo aqui. Para hoje, para a gente estar entrevistando uma das pessoas mais importantes do judiciário da nossa região, né? Com a carreira que agora vai completar 28 anos de magistratura, ex-professor universitário, ex-defensor público, pessoa que vem há muito tempo sendo apontado como uma das pessoas responsáveis para a sociedade, para se manter o equilíbrio social. Tenho o prazer de estar aqui hoje entrevistando, junto com a gente, batendo papo, o excelentíssimo senhor juiz, titular da Terceira Vara Criminal de Campos, o senhor Glaucenir Silva de Oliveira. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, conseguiu uma vaga na sua agenda muito grande. Eu uma honra. o convite, é um prazer estar aqui para esse bate-papo, né, jurídico, para quem se interessa em saber alguma coisa. Uma honra, obrigado. Né, doutor? É isso aí, mais um episódio do nosso Contraponto Podcast. A você que nos assiste aí, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, nosso agradecimento vai direcionado por ter aceitado o convite, doutor. Dizer que é um imenso prazer tê-lo aqui conosco. E que a gente espera que hoje seja mais um bate-papo bastante informativo dentro da seara do direito criminal aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Assim como meus colegas, eu gostaria de agradecer ao senhor a sua presença, por aceitar o nosso convite. Ter liberado esse espacinho na sua agenda, a gente sabe que é complicado, o dia a dia corrido, né? Mesmo assim, é importante que a gente possa fazer programas como esse, participar de atividades como essa, que eu vejo que tem um cunho social de levar conhecimento para o público que está em casa. E certamente que vindo um conhecimento de alguém com tanto tempo de magistratura, tanto tempo no cargo público, certamente tem um conhecimento que difere de pessoas comuns. Então, vai ser um prazer tê-lo aqui conosco. E vamos lá, vamos descascar aqui essas informações, tirar o máximo proveito possível dessa situação. Doutor, vamos começar lá do início. O senhor é do Rio de Janeiro, seu Sim. pai é campista, né? Exatamente. Então, como se deu essa vinda para cá? O senhor escolheu vir para Campos, ou foi de Campos para lá e depois voltou? Como que se deu essa chegada em Campos? Na verdade, foi em razão do vínculo do meu pai com a cidade, né? Falecido ou vivo ainda? Falecido há quase 2 anos. Na verdade, nós vivemos muitos anos em Brasília, apesar de ser carioca. Meu pai era assessor de um ministro do STM na época. Sim. Advogado? Não, ele era militar, assessor do ministro do Superior Tribunal Militar. Sim. Que chegou a presidente do Superior Tribunal Militar. E aí, quando o ministro foi se aposentar, ele quis seguir o ministro na aposentadoria também, que eram muitos anos juntos, começou com ele desde baixo até chegar na assessoria. E optou em vir para Campos. Fiquei um ano em Campos, fiz o curso de pré-vestibular em Campos, no colégio que até fechou, inclusive o antigo PA. PA. Você sabe que eu fui professor do Colégio PA? Ah, é? Fui professor de Educação Física no Colégio PA. Você viu, olha só. PA é uma das grandes escolas da época. E hoje é onde eu moro, no prédio, onde eu moro é no... Não, estudei um ano lá o pré-vestibular em 1986. Nossa. Aí fiz o vestibular, naquela época era CES Gran Rio ainda, né? Era Sim. Muito concorrido, eu optei pela UERJ, que à época, pelo menos, era conceituada como, se não a melhor, uma das melhores faculdades de Direito do Brasil, e realmente eu era pelo corpo docente que tinha lá. E passei, ingressei na UERJ, me formei nos 5 anos normais, não quis, apesar de ser sistema de crédito, eu não quis adiantar nada, fui seguindo o currículo normal. Formei, então, em final de 92, e em maio de 94 eu tomei posse como defensor público. Então, excelência, aí é que está, né? Defensor público. Certamente um período muito forte. Dizem, quem teve oportunidade, que era um defensor muito combativo, né? Era assim. Bem, Sim. né? Então, até contam algumas histórias de muita
muita firmeza contra juízes, assim, em audiência? Recorda de alguma em específico que o senhor tenha tido quando era advogado? Cara, eu fui defensor titular na época do Tribunal do Júri, né? Nossa. A primeira criminal do Tribunal do Júri no Fórum Antigo, aquele fórum lindo lá. Por fora era lindo, mas por dentro já estava... Aqui em Campos? Aqui de Campos. E hoje é a nossa Câmara de Vereadores. Isso, é a Câmara de Vereadores hoje. Então, O fórum era lindo, ele é lindo, né? Por fora, né? Saiu em revista aí de arquitetura mundial e tal. Na época, então, com o juiz Dacione? Dacione Nunes. Eu tive um primeiro, vamos dizer assim, um arranca-rabo com o doutor Dacione e a promotora em uma audiência, que eu não concordei com a questão muito impositiva, digamos assim, e foi bom porque nós aprendemos a nos respeitar e a doutora Dacione depois passou a gostar muito de mim e do meu trabalho. Eu me lembro uma certa feita num tribunal do júri, em que um júri muito difícil, muito complicado, alguns advogados não quiseram pegar na época, envolvia realmente um assassinato em Martins Lage, e eu consegui absolvição. Na época saiu, nós tínhamos, era NFTV, eu acho que se chamava. Sim, o jornal, né? O jornal aqui da região. E só para você ter uma ideia, o réu foi feita uma reconstituição no local, lá no Rio Paraíba, com a presença do juiz, da Dacione, da promotora na época, Leila Campos Nunes, que era muito combativa no júri, muito espirituosa, e com um corpo de bombeiros, equipe policial, e ali ele confessou tudo, onde esfaqueou, onde dispensou o corpo dentro do rio, teve testemunhas pescadores estavam no rio e viram, então, e confessou posteriormente na primeira fase do Tribunal do Júri, que é, né, para o juiz singular, e no dia do Tribunal do Júri eu estive com ele antes e eu mandei ele negar. Era a minha função, defensor público, eu estava na defesa, então eu tinha que zelar pelos interesses dele. É diferente da minha atuação hoje. Sim, claro. Né? Que acima de tudo hoje é aplicar a lei, mas na época eu tinha que defender. Claro. E quem sabe o que é o Tribunal do Júri, o réu olha para o seu advogado, para o defensor, é um Deus. Para ele, né? Ele está na mão dessa pessoa. Eu vivencio muito. É o herói ali que está na frente dele, ele é o único que pode. E ele sabe quando faz um bom trabalho e quando não faz. Sim. E eu consegui, teve até assistente de acusação e eu consegui absolver. Nossa, mesmo ele tendo confessado na primeira fase. Eu consegui absolver. E aí... Mas o que? A legítima defesa? Alguma coisa não, assim? Ou negativo de autoria? Não, segundo a promotora fez um ofício depois para a defensoria, eu tenho esse ofício comigo até hoje, eu incorporei o advogado do diabo. Eu provei que não tinha havido crime. Provou que não era. Porque o corpo não foi achado, eu provei que não tinha havido crime. Advogado do diabo, para quem não sabe, é chamado Leopoldo Heitor, né, que foi, essa mesma tese ele teve e conseguiu na época. Então fui comparado a advogado do diabo. E o doutor Dacione me abriu no final, antes de prolatar a sentença, fez um elogio rasgado à atuação do defensor público. Segundo ele, há muito tempo que não tinha um defensor público tão combativo e que chamava a atenção no júri e tal. E eu fiquei muito feliz com aquilo porque eu fazia o meu trabalho, procurava fazer com muito esforço, muita competência e com muito amor. Só que depois eu percebi que eu tinha mais a dar à sociedade do que simplesmente fazer a defesa de criminosos, e a grande maioria eu absolvi. Eu acho que eu fiz mais ou menos 72 júris e que eu me lembro eu perdi 2. Nossa, uma boa. Que eu me lembro eu perdi 2 e que eram praticamente bem difíceis, impossível, né? Praticamente impossível de se ganhar. Mesmo assim, não foram unânimes. O júri não foi unânime. Acho que o doutor vai tocar aí num assunto que é justamente o que eu estou esperando. Eu vejo que só pelo relato do doutor já percebi que o senhor exercia a profissão com muito amor, tinha ali muito interesse, né, no exercício da defensoria. Mas, e aí eu questiono, em qual momento ou o que fez essa mudança na sua carreira? Em qual momento o senhor percebeu, não, agora eu quero ser juiz, eu quero trocar de cargo, eu não quero mais ficar na defensoria? Então, com duas coisas. Eu ingressei na defensoria com a vontade de ser defensor de tribunal do júri. Eu me lembro que depois que nós somos aprovados, pelo menos na minha época foi assim, nós reunimos os defensores na defensoria, havia uma lista de cargos, de órgãos a serem assumidos, e todos os colegas fugiam do tribunal do júri. Eu não, eu optei pelo tribunal do júri, e foi aí que eu assumi a titularidade do tribunal do júri de Campos. Era um sonho meu, eu assistia todos os filmes de júri, aqueles antigos, até filme preto e branco, e eu amava aquilo, me sentia dentro do julgamento, eu gesticulava, falava,
Falava no com o sangue. personagem, falava, pô, alega isso, alega aquilo. Era coisa minha. Coisa de amor mesmo. Eu tinha um sonho disso. Depois de mais ou menos 2 anos e 7 meses, 2 anos e 8 meses como defensor, e aí eu já tinha me realizado nesse ponto, e foi o que eu senti. Eu tenho mais a dar à sociedade, eu queria ter mais independência. Porque ali eu estava na função, eu tinha que exercer da melhor forma possível a defesa dos réus, independente do crime que eles cometeram. Sim, claro. 90% talvez dos júris que eu fiz, os réus eram culpados. Mas era a minha função, a minha obrigatoriedade, claro, e é o que eu devia a eles, né? Porque confiavam em mim. Mas eu queria, então, depois de me realizar, exercer a minha independência profissional. Hoje eu condeno quando eu acho que eu tenho que condenar, absolvo quando eu acho que eu tenho que absolver, prendo quando eu acho que eu tenho que prender e solto quando eu acho que tenho que soltar. Isso me dá liberdade, isso me dá satisfação. Eu faço aquilo em que eu acredito, aquilo que eu gosto de fazer. Eu não fico engessado. Né? Então foi aí que veio essa... Bom, está na hora de mudar, de pular. Mas hoje, quando o senhor está lá, o senhor chega a ver algum advogado assim, aguerrido também, que faz te lembrar um pouco da sua maneira de ser e fala assim, epa, né? Vai me dar trabalho, hoje a audiência vai durar um pouco mais. É um pouco difícil, assim, dizer isso. Às vezes um ou outro defensor público, e eu gosto disso, eu só não gosto porque é diferente da defensoria pública a qual eu participei, né, da qual fiz parte. Eu nunca fui um defensor de me misturar com o réu. Eu fazia o tudo de melhor para ele tecnicamente. Mas eu nunca entrava na vida do réu, ou não ficava naquela coisa, vamos dizer assim, não, o coitado, não. Eu sabia exatamente o que ele tinha praticado. Então, eu exercer a defesa técnica da melhor forma possível. Sim. Se eu ganhasse, ótimo, era bom para o meu trabalho. Se eu não ganhasse por uma questão de justiça, às vezes, ótimo, eu exerci meu trabalho da melhor maneira possível. Entendeu? Eu vejo muito hoje uma mistura do defensor público, não só com a causa, mas com o réu. Principalmente alguns, assim, vamos dizer, menos experientes. Entendeu? Eu acho que isso não é bom. Não é bom. Entendeu? Porque ele sai de uma linha que ele pode deixar de defender o crime e passar a ser um criminoso em alguns pontos. Acontece, eu estava conversando antes de começar aqui sobre isso, e muitos advogados se misturam com clientes. Isso é completamente errado, porque acaba sendo, entre aspas, cúmplice. E pode dar ruim tanto na justiça quanto para a vida pessoal dele. Claro. É necessário manter uma equidistância. Como eu, como juiz, eu tenho que manter a equidistância de ambas as partes. Promotor, as pessoas falam às vezes, não, está muito ligado ao promotor, não. Porque o promotor atua em todos os processos, é o dominus litis, é ele que vai fazer a acusação. Se ele tiver a liberdade e quiser, ele vai também pedir absolvição. Acontece muito isso. Hoje mesmo aconteceu um caso desse, ontem também. Mas não é... Eu já ouvi vários advogados falarem o seguinte, e isso é verdade. Ocorreram vários casos em que o promotor pediu a condenação e eu absolvi. Ou, ao contrário, pediu a absolvição e eu condenei. É o que eu estava dizendo. Essa independência funcional que eu tenho é o que me dá o prazer. Eu não entro nem na da defesa, nem no Ministério Público. Para mim, são as provas, a minha apreciação, a aplicação da lei, com a minha independência. Nada melhor do que ter independência. Não, sem dúvida. O doutor tocou em um assunto a respeito desse vínculo, né, que muitos advogados acabam tendo ali com os réus. A gente vem de um período agora de que os noticiários são bombardeados, né? Muitas vezes, fica até triste falar algo assim, mas nós temos casos de advogados vindo a ser assassinados, muitas vezes confundindo ali com o cliente ou estando junto do cliente. Então, acredito que vai muito nessa linha que o doutor falou, não só no sentido de você criar o vínculo com o cliente, mas de forma profissional. Sim. É necessário também ter medidas, não é? Me recordo de um caso de uma advogada na cidade do Paraná, em que ela acabou sendo assassinada quando saía com o seu cliente em uma delegacia. Ela foi com o cliente junto no mesmo carro. Então, ainda que não tivesse um vínculo pessoal entre os dois, você estaria para prestar uma defesa, né, um acompanhamento, uma representação dentro da delegacia. Você não pode se unir ao seu cliente e ficar dando carona e passeando de carro. Não é bem esse sentido. Até mesmo porque a gente sabe exatamente o que ele fez. Ela mais do que todo mundo, né? A gente sabe o que ele fez. A gente sabe com quem. É o domador de leão. Né? A gente está ali sabendo a fera que a gente tem do nosso lado.
tentando buscar um julgamento justo. Muitas vezes a gente acaba absolvendo. Eu já tive situações que eu falei com o cliente. O cliente falou assim, doutor, o senhor, para mim, é um santo. Eu falei, não sou santo e nem você. Eu tirei você da justiça dos homens, mas da de Deus você vai se acertar. Aí ele virou para mim e falou, que isso, doutor? Como é que você fala um negócio desse para mim? Eu falei, não podia deixar passar, né? Porque é uma verdade, né? Às vezes as pessoas têm uma oportunidade, um recomeço por um erro que cometeu e não sabem aproveitar a oportunidade. E a prisão é aquela situação, né? Ela vai muito além da pena do preso. Ela destrói toda uma família. Sim. E essa conscientização a gente tem sim. que passar tudo, né? Quando o pai e a mãe não conseguem educar e nem direcionar o ser humano, o filho, cabe ao Estado punir e corrigir. Então, e existe hoje uma terceirização na criação dos filhos. Talvez essa também seja esse grande crescimento da criminalidade hoje em dia, né? E o senhor atua numa área, né, onde eu vejo muitos crimes de tráfico de drogas, né? Chegando. Demais. E cresceu muito de um ano e meio para cá, mais ou menos, cresceu muito. Já era grande, mas o movimento cresceu muito. Parece que é uma coisa que se erradicou, virou uma cultura, uma coisa fora do comum. Quanto mais eu condeno, evidentemente dentro do devido processo legal, mais aparece. Para estar enxugando gelo. Eu hoje até brinco, eu não uso mais essa expressão enxugando gelo, porque o gelo se enxuga no momento que você passa o pano, ele fica seco, depois ele suja novamente. Eu digo que eu estou limpando carvão. O carvão não tem jeito. Você está passando o pano, ele está preto, está sujo o tempo todo, não tem jeito. Me parece isso. Eu termino, saio do fórum, dei todas as sentenças, está tudo limpo. Daqui a pouco chega de novo. Está tudo de novo, quer dizer, parece que não dá resultado o trabalho. E às vezes as peças se repetem, né? Às Sim. vezes você ainda tem essa ainda, né? E ontem nós tivemos uma decisão do STF, né? E que, de certa forma, pode vir a potencializar isso, pelo menos a minha visão jurídica, né? Eu que estou ali defendendo ali essa questão do STF liberar até 40 gramas de porte para usuário de drogas. O que pode acontecer, eu acho que vai acontecer, a famosa teleentrega, né? Porque 40 gramas, eu acho que você precisa de pelo menos uns 5, né? Pacotinhos de maconha para dar 40 gramas. Pode ser mais. Mais um pouco, né? Eu sou com essa experiência. Então, quer dizer, vai ser complicado, né? Porque a tendência, eu acho que é piorar ainda mais a situação. O senhor vê assim dessa forma? Eu concordo plenamente. Na verdade, essa questão da quantidade, ela sempre foi falada. E sempre se confundiu com, não, pequena quantidade. Não, não é assim. Às vezes, uma pequena quantidade, o cara é traficante. Uma quantidade maior, ele pode ser usuário. O que a gente tem que analisar são as circunstâncias do caso concreto, são as provas produzidas, o histórico dele, o local onde ele estava. É uma série de fatores que devem ser analisados, mas nunca a quantidade. Até porque essa coisa da quantidade vai propiciar o famoso tráfico formiguinha. Sim. Muitos já traficam dessa forma. Os traficantes mais experientes, eles não ficam com uma sacola com uma enorme quantidade de drogas na mão. Ele deixa guardado no lugar, vai lá e pega e volta. Exatamente, ele está com pouco, guarda em algum lugar estratégico. Próximo. Muitos desses lugares os policiais experientes até conhecem, sim, já sabem, já vão lá. E aí ele fica naquela formiguinha. Chega um cara, se o policial não fizer uma campana, não pegar um flagrante, fica difícil até para a gente demonstrar que é o tráfico. E se muitos já traficam dessa forma em algumas comunidades daqui, inclusive, não só do Rio, imagina agora com essa decisão. Eu não estou aqui querendo criticar o STF de forma alguma, devo respeito ao STF, mas na minha visão jurídica, técnica, didática, eu acho que a decisão não andou bem. Em nenhum país do mundo em que se legalizou o uso de drogas, diminuiu o tráfico e o uso de drogas. Isso que eu ia chegar nesse se arrependeram, inclusive, de fazer essa liberação. O doutor acha, então, que, na sua visão, a descriminalização, né, como está sendo discutida, ela é mais uma questão de segurança pública do que de saúde pública? Eu acho que é as duas. Por que acontece? Alguns países do mundo, por exemplo, acho que, salvo engano, o Uruguai e alguns outros países onde foi feita a liberação, já se percebeu, inclusive, que o próprio sistema de saúde está sofrendo um certo colapso. Por quê? O viciado. Né? Estudos, eu não sou médico, mas estudos médicos afetam o cérebro, afetam o sistema nervoso e tal. E aí vão para o sistema público de saúde. E aí você tem pessoas que estão efetivamente doentes e precisando muito do sistema público de saúde e acabam sendo colocadas de lado porque também tem que atender a demanda desse pessoal. Sim, não comporta.
Exatamente. Dá um colapso no sistema de saúde. Então, é tudo interligado, mas o sistema de segurança pública também. Hoje, infelizmente, nós já vemos aí pessoas fumando maconha na rua ou na sua cara. Independente de qualquer lugar. Aí a polícia vai lá, pega, leva lá um termo circunstanciado. Sempre já teve, desde da edição da lei de entorpecentes atual, uma despenalização. Hoje, por exemplo, eu tive um caso de roubo, 2 agentes com roubo, 2 roubos em seguida, e ambos estavam com drogas, pequena quantidade. O que acontece? Artigo 28 da lei de entorpecentes. Eu me sinto até mal, porque o que a lei de entorpecentes reza hoje como pena para o usuário? Artigo 28. Encaminhar para... Advertência, encaminhamento a tratamento, prestação de serviço à comunidade, que é a pena mais grave prevista hoje, por no máximo 5 meses. Eu, sinceramente, eu não sou pai do usuário de droga para dar advertência a ele. Eu dou advertência ao meu filho. Sim. Né? É filho de um amigo meu que eu considero como sobrinho e tudo. Agora, eu dar uma advertência ao usuário de droga, que ele está ali na audiência, estou te advertindo para não usar a droga. Resultado prático. Ele pode não falar nada em respeito, até por medo do juiz, e ter uma consequência, mas ele vai estar pensando na hora. Quem é esse cara para ficar me advertindo? Isso não é meu pai, eu faço o que eu quero, vai para o inferno. Ele está pensando assim. Então, eu, como juiz, não me sinto bem ficar advertindo a pessoa que usou droga, está na minha frente no juízo. Eu não tenho que dar advertência. Marmanjo barbado. Um dos fundamentos da decisão foi exatamente essa, né? Descriminalização, exatamente pelo fato de não haver pena. Uma pena, né? Privativa de liberdade. Sendo assim, não haveria ilícito penal. O que eu penso é que, e sempre pensei e vou continuar pensando, quem é que financia o tráfico? São os usuários. É o usuário. Se você não tem usuário, ou se você dificulta e restringe o uso, você diminui o tráfico. Se não tem usuário, você não tem tráfico. Quem fomenta o tráfico, é o usuário. E grande parte dos usuários se tornam traficantes pequenos, ou até podem subir. Porque, para sustentar esse vício, ele vai ali furtar o seu carro. Começa, às vezes, a furtar as coisas até dentro de casa. Acabam trazendo outros crimes vários casos assim. em casa ao tráfico. Mas aí que tá. Então, às vezes, os defensores, não só da descriminalização, mas da legalização, exatamente dizem isso pelo fato de, se você legalizar, liberar, isso não vai haver razão para se ter o tráfico, porque já que é algo legalizado, um exemplo que eles dão, por exemplo, outro tipo de droga, cigarro, né? Você consegue comprar. Se você legalizar a maconha e tiver algo, um lugar que você possa comprar, isso você vai, de certa forma, inibir o tráfico. Mas você não vai comprar maconha, cocaína e o crack na padaria. Não, sim. É porque hoje a forma como está sendo feita, tudo bem, nós estamos tendo ali uma descriminalização, mas não é legalizado. Não, então, exatamente. sequer possui um local onde você possa fazer a compra de forma lícita. Não foi legalizado. Certo? Ou seja... E acredito que estamos longe disso. Bem longe disso. Acaba sendo uma questão que vai ter que passar ali, se vier a ter uma possível legalização, pelo menos em parte, né? Do que se mais fala seria a cannabis, né? Que é a maconha, que é para fins medicinais. Exato. Mas o que se vê em outros países é que a legalização ela não é feita de forma discriminada. Ela possui ali as suas regras de uso, você tem um local para venda, você tem um local para uso, não é permitido que se use em qualquer lugar na rua. Então, para que se tenha uma regulamentação e que se forneça o uso de forma lícita, a gente está bem longe disso acontecer. A forma como está sendo feita hoje, eu acredito que você está fomentando o uso. Mas se você fomenta o uso e a única pessoa onde você consegue adquirir é por meio de um traficante, então logo você está dando mais poder ao tráfico. Sim, concordo. Porque até aquela pessoa que não usa, mas quer passar e experimentar, já que agora existe ali uma certa medida que possa fazer sem sofrer sanção. Eu acho que vai potencializar. Vai acabar potencializando. Os curiosos, aqueles que não têm coragem, aqueles que têm medo de usar, vão passar, né? Vão passar. Não, e é até bom a gente estar tratando disso aqui, porque quem está assistindo a gente, tem muitos desinformados que leiam lá na manchete do STF legalizou, descriminalizou, não sabe tecnicamente o que de fato pode ser feito. Tinha várias pessoas hoje no Instagram que eu sigo, e a pessoa, agora está liberado, então todo mundo lá... Olha, mesmo em rede social. Os países que liberaram mediante algumas formalidades, alguns se arrependeram porque não diminuiu o tráfico e potencializou o uso. Vou dar um exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos têm a liberação, mediante formalidades, por exemplo,
receita médica que pode usar em determinadas condições. Existem já vários casos nos Estados Unidos, por denúncia, que alguns lugares que vendem com conchavo com médico estão dando esses atestados de requisições falsas. Aí começa Isso dá Outro dinheiro. ponto. Dá dinheiro. Não tem jeito. Sim. Entendeu? Então já acaba fomentando outro tipo de crime. A falsidade. Entendeu? É uma coisa vai puxando a outra. Então eu acho isso muito perigoso. Excelência, mudando um pouco, porque a gente já bateu bastante nisso, uma coisa que a gente está vendo sendo muito liberado também chama-se audiência de custódia. Né? Recente pesquisa diz aí que 10 entram, 4 está sendo liberado ali na audiência de custódia, Ou sendo mais. mandado para casa, ou mais. Né? A gente já teve juízes até aqui em Campos que falava que tráfico para ele era uma questão social, liberava todo mundo, independente da circunstância. Eu já vi liberação com 10 quilos. Como que o senhor vê essa questão da audiência de custódia? Olha, eu nunca fiz audiência de custódia, porque eu nunca tive vontade. Às vezes os juízes podem optar, se inscrever para fazer audiência de custódia. Evidentemente que é mais uma função, quando não fica apenas como juiz de custódia, é mais uma função e evidentemente que tem um adicional até no salário. Eu nunca quis, nunca me interessei. Eu, particularmente, com todo respeito àqueles que criaram e tal, eu sou contra a audiência de custódia. Primeiro porque a gente tenta importar algumas coisas de outros países que com cultura completamente diferente da nossa. Segundo, que sempre funcionou muito bem. Sem audiência de custódia, o sujeito era preso em flagrante, dava-se... a delegacia dava vista à Defensoria Pública, ao Ministério Público para requererem o que entendessem de direito. Às vezes até no plantão, sempre teve sábados, domingos e feriados, sempre teve e continua tendo um juiz de plantão. Sim. Aquele auto de prisão em flagrante sempre foi apresentado ao juiz, normalmente dentro de um prazo rápido, e ali, mediante análise, ou de ofício, que hoje tem essa discussão, mas a maioria entende hoje já que não se pode mais fazer de ofício, mas com requerimento da Defensoria e do Ministério Público, ou o juiz relaxava a prisão, e aí podia fazer de ofício, ou o juiz decretava a preventiva, convertia o flagrante em preventiva. Sempre funcionou bem. Sinceramente, eu não vejo por que o juiz tem que estar ali à disposição de uma pessoa que foi presa em flagrante, naquele prazo exíguo de 24 horas, para ser apresentado a ele ter que olhar para ele e fazer algumas perguntas, se ele foi bem tratado, etc. Via de regra, muitos acabam falseando a verdade, imputam ao policial que eles foram agredidos, porque foi forjado, porque isso e aquilo, e muitos juízes entram nessa de acordo com suas concepções pessoais, que eu respeito, cada um tem a sua. Alguns juízes são mais liberais, outros são muito liberais, outros são mais rigorosos, como é o meu caso. E acaba fazendo o quê? Soltando, relaxando ali o flagrante, concedendo a liberdade provisória, talvez. E muitos oficiam a corregedoria da Polícia Militar contra os policiais. Para quem entende um pouco de segurança pública, entende um pouco lá de polícia, atos correcionais, isso já é uma coisa horrorosa para um policial militar ser oficiado na corregedoria por algo que talvez ele nem tenha praticado. Mesmo que ele prove depois que não aconteceu, ele passou por uma via cruz. Dentro do batalhão, às vezes, dependendo do caso, tem sua arma tomada, vai responder aquele processo administrativo disciplinar, que pode redundar no processo criminal, e às vezes sem prova nenhuma. Eu sou muito contrário a isso. Eu já peguei vários casos de audiência de custódia em que o sujeito diz que foi agredido. Hoje mesmo, por sinal, eu costumo conhecer a minha pauta de audiência há um mês para frente, e conheço mesmo. E não sei se foi a audiência da semana, não me lembro agora da semana, do dia 15, dia 14, mas eu vi uma alegação no escritório que o sujeito foi agredido. O juiz, inclusive, soltou na audiência de custódia e oficiou o batalhão da Polícia Militar, a corregedoria. Que dali vai ser um problema para ele. Veio o laudo, eu olhei o laudo de lesão corporal no réu. Ele tinha algumas pequenas lesões, sim, mas o perito esclareceu, as lesões não são compatíveis com o alegado pelo preso. Ou seja, não foram os policiais que praticaram, que produziram aquelas lesões. E aí? Mas o cara, de repente, já está respondendo o processo administrativo disciplinar. E às vezes pode até ser afastado das funções. Exatamente.
É um Eu sou problema. contra a audiência custódia, não vejo necessidade, é um custo para a justiça, é um custo para a sociedade, propriamente dita. E ocupa o magistrado, né? Ocupa. E outra coisa, particularmente, respeito à posição do tribunal, brigamos com isso no início, tentando modificar isso. Eu acho que o lugar de juiz é no fórum, não é em casa de custódia. O juiz não tem que ficar na casa de custódia à disposição de presa. O lugar de juiz é no fórum, no gabinete ou na sua sala de audiência, realizando as audiências. Mas criou-se essa cultura de hoje de garantismo penal monocular, negativo, que é o garantismo só para o lado de quem pratica crimes. Realmente tem acontecido. E a tendência agora é vir implantar, né, o juiz das garantias. O juiz das garantias. É Mais que é um ponto. uma inovação que vem, né? Eu até entendo porque, por um outro lado, a questão é muito humana, né? Eles alegam que quando o juiz está envolvido na investigação, já determinou busca e apreensão, já determinou algumas ações da polícia junto com o Ministério Público, ele já tem um entendimento que já existe o crime. Então, quando ele vai para a fase processual, o réu já chega ali marcado, praticamente já com a condenação dele pronta. Então, eles querem o quê? Ter um juiz e depois de uma determinada fase, o juiz ser separado e dar continuidade com o outro juiz. Como é que o senhor vê essa questão do juiz das garantias? Isso na teoria é bonito, mas eu discordo também. Por quê? Primeiro porque se faz, é o que eu digo, às vezes quer importar algumas coisas fazendo comparações com outros países, cuja cultura é completamente diferente, a cultura social e a cultura jurídica. Nós temos, por exemplo, na Itália, há uma mistura entre promotor e juiz. É o sistema jurídico deles. No Brasil, não. Nós temos a função completamente separada, com um sistema acusatório, promotor acusa, advogado, defensor defende, juiz julga. Essa coisa de dizer que o juiz já está direcionado a uma eventual condenação porque ele participou desde ali, verificando o inquérito, proferindo determinações, né, decisões com medidas, às vezes, sigilosas e outras medidas inseridas dentro do inquérito policial, e ele vai se contaminar por isso, eu discordo. Eu já tive vários casos, inclusive de crimes graves, em que, evidentemente, o inquérito foi distribuído para a minha vara, eu acompanhei pedidos da polícia e de investigação e do Ministério Público, decretei medidas protetivas, decretei medidas sigilosas e outras coisas mais. E no final, determinei prisão, inclusive, no final, após a instrução, eu absolvi. Eu não me sinto de forma alguma contaminado, pelo contrário, eu tenho uma visão inversa disso. Eu acho que o juiz que participa desde o início, ele conhece bem os autos, ele conhece bem a prova, ele conhece bem o caso. Ele acompanhou tudo aquilo. Principalmente quando você tem que retirar depois, oferecer a denúncia, retirar algumas peças dos autos e tudo. Eu não tomei conhecimento daquelas peças. Mas se eu conheço tudo desde o início, eu me sinto muito mais bem preparado para julgar do que o outro que não pegou nada, só vai pegar depois da denúncia. Tudo pronto. Fala com mais segurança, né? Com certeza. E quantas vezes eu nego? Semana passada eu neguei vários pedidos de medidas, medidas sigilosas, medidas de busca e apreensão e por aí vai. Medidas de prisão. Querendo ou não, O juiz tem independência. Querendo ou não, acaba criando mais uma função também ali, né? A verdade, agora, em processo que seria um juiz, você passa a ter a atuação de 2 juízes. Nós Então, vamos você aqui. traz- É custoso. Acredito que não tenhamos estrutura para isso. Não vai acabar por falta de verba e por falta de estrutura. Vai acabar um juiz de uma vara sendo juiz de garantia da outra vara. Vai acabar, na verdade, aumentando o trabalho do juiz, que já não é pouco. Pensam que é pouco, mas o trabalho do juiz é um sacerdócio, é um estresse fora do comum, vai aumentar, e eu vou ser, de repente, tabelado da primeira vara vai ser tabelado de segunda, da segunda vai ser da terceira, e por aí vai. Só não é mais estressante que do advogado, Excelência. A nossa situação... Não, eu vou Vamos te falar, defender o você nosso quer. lado aqui Ó, agora. Excelência, olha só. Já estive do lado de lá. A gente tem problema com o juiz, a gente tem problema com o promotor, a gente tem problema com o cliente. E, às vezes, até com os próprios advogados. E até com os próprios, nossa situação. Não queira trocar, não fica aí. Mas só a sua bem. cobrança é do seu cliente. O juiz tem a cobrança da sociedade como um todo, tem a cobrança do defensor público, tem a cobrança dos advogados que atuam no processo, tem a cobrança Sim. do promotor, tem a cobrança do tribunal, da corregedoria, do CNJ e por aí vai. E a pressão é muito grande. E uma das cobranças que nos estressa hoje
e que é praticamente impossível nós cumprirmos, é de produtividade. É a famosa justiça em números. Respeito e entendimento de quem criou, de quem segue. Eu sou contra isso. Eu sou juiz de direito, eu julgo, eu analiso fatos e julgo as pessoas. Eu não sou matemático. São vidas, né? Sim. Exatamente. Senão Então, às acaba- vezes, eu talvez tenho que tenha- dar 10 sentenças quando eu poderia dar uma Bem feito. mais cuidadosa, mas hoje a gente não tem possibilidade de dar uma sentença mais rebuscada. Antigamente, minhas sentenças eram, vou fazer 28 anos, então lá sentenças mais rebuscadas e tal, com mais liturgia. Hoje não dá. E o senhor é tido como um dos magistrados da nossa cidade que dá sentença muito rápido, né? Sou. Eu que faço audiência costumeiramente com o senhor, vejo, e até você falava assim com o cliente, olha, a vantagem aqui é que você já vai sair daqui sentenciado. Né? É verdade. Pro bem ou pro mal, a gente vai ter uma decisão aqui. Né? Muitas vezes, eu tô com um caso agora de homicídio aí, e o sujeito faz alegações finais e tudo, e às vezes leva 1 mês, 2 meses para sair a sentença. Eu procuro ser rápido. Até pouco tempo atrás... Isso ajuda muito, advogado. Sabe que eu proferia as sentenças na própria audiência, ao Na final. audiência. Hoje, não profiro mais na audiência, por conta da demanda. Mas eu sentenciei todos os processos no mesmo dia após a audiência. Depois termino todas as partes. Realizei todas as audiências, foi todo mundo embora, fico eu e meu secretário digito, e eu dito todas as sentenças para ele. De hoje, vim para cá, deixei todas as sentenças das audiências todas prontas. É verdade, é um dos Mesmo poucos. aquelas que ainda vão vir memoriais, eu já sei o que vem, eu já conheço tudo, já tenho. Eu vou antecipa a reanalisar, defesa. evidentemente, que vai vir. É uma os coisa memoriais. nova. Né? Mas eu já sei, até preliminares eu já deixo lá pronto, porque eu sei o que vai vir. Mas reanaliso, pode Também surgir alguma com o coisa tempo. nova. Mas eu deixo tudo pronto. Por quê? Porque a justiça tem que ser célere. As pessoas procuram e esperam uma resposta rápida, até na audiência. Por isso, hoje, em razão da demanda, o crescimento, eu não parei de dar sentença durante as audiências. Porque faz audiência comigo a sua parte. Tem outra pessoa esperando, tem outra esperando as suas próximas audiências. Então, se eu terminei a instrução, eu vou fazer as audiências agora, é mais um tempo que vai. Aquele que foi intimado para a última audiência, ele vai demorar muito mais lá esperando. Então, faço todas as audiências, depois eu profiro todas as sentenças. É assim que eu tenho feito. É um dos poucos pra- juízes pra que nós, pede né? as alegações de formas orais. O doutor falou que hoje, como na sua função, você recebe ali a cobrança de vários meios, né? Do CNJ, do tribunal, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação à mídia hoje, né? Aos nossos meios de comunicação. O senhor, na sua função, você sente alguma diferença de um processo que tem um cunho mais midiático ou de um processo que não teve tanta repercussão? Há alguma diferença peso. na sua forma de atuar, um peso Uma diferente pressão no julgamento? Olha, para mim, particularmente, não. Eu procuro... hoje não se pode dizer mais isso do jornalista, mas antigamente eu dizia que o juiz tem que ser frio igual o jornalista. Ele não tem que se Até mesmo o miscuir jornalismo ficou em meio nenhum largado. outro fato externo ao processo. Para mim, pouco importa se a mídia está trabalhando muito em cima, está batendo, está pedindo, está pressionando. Eu faço o meu trabalho. Eu não dependo de mídia. Às vezes a minha sentença ou uma decisão vai desagradar a mídia. Mas a mídia não dita o meu trabalho, de forma alguma. Se eu desagradei, já tive ocasiões em que eu desagradei a mídia, é problema da mídia. Eu não trabalho para a mídia, eu trabalho para a sociedade, para o Tribunal de Justiça, procuro realizar a justiça. Se eu não agradei, sinto muito. Então, eu procuro não me sentir pressionado pela mídia. Né? Eu sinto as pressões e devo obedecê-las lá dos meus órgãos superiores, meus órgãos correcionais. A gente tem que, por mais que eu sinta que algumas coisas são praticamente impossíveis de serem realizadas, eu tenho que tentar realizá-las. Faço tudo possível para seguir as normas e obedecê-las. Agora, mídia, de forma alguma. Não, e como o senhor mesmo falou, e pela experiência que eu tenho no trâmite do dia a dia, com as audiências com o senhor é um juiz considerado muito rigoroso. E é uma pessoa que realmente não tem problemas com mídia, com políticos. O senhor já deu claro que não tem problema com enfrentamento. Se tiver que fazer, o senhor geralmente faz mesmo, doa quem doer. Independente, não tem rosto o processo. Não deve ter. Não deve ter. Pelo menos assim eu percebo, né? Porque com a minha experiência também, eu já vi também alguns juízes que em determinado momento tiraram o pé do acelerador e isso não acontece. O senhor mantém um ritmo e mantém aquele ritmo ali direto. Aí eu te digo, né? O senhor tem filhos, né? Tem 3 filhos e tudo. Existe uma espécie de insegurança com a sua segurança de seus familiares em relação a isso? Como é a sua vida pós
portão do fórum? O seu dia de... O Glauceni família, aquele que sai, passeia e toma seu sorvete, toma seu chopp, não sei se o senhor toma chopp. Só toma seu chopp. Sou filho de Deus também. Não tem Você jeito. toma seu chopp, sabe? Só para Como é assim? Pois não. complementar a pergunta, o doutor sempre atuou como juiz da vara criminal ou teve experiência em outras varas? Nesses 28 anos, eu fui de 2001 a final de 2005, eu fui juiz titular de vara de infância e juventude e de família, em Macaé. Sim. Então, As duas competências. E durante um ano fui juiz titular de um juizado especial civil no Rio. Mas mesmo durante esse período sempre atuei no crime que, por exemplo, em Macaé, quando eu era titular da primeira de família, segunda de família e infância e juventude, volta e meia, ou continuamente, eu acumulava a vara criminal porque não tinha juiz titular. E aí, naquele tempo, a demanda era um pouco menor. Eu fazia as audiências do crime de manhã, aí parava na hora do almoço e depois do almoço eu voltava para fazer da minha vara especificamente. Então, sempre fiquei no contato. E no Rio, fui titular do Juizado Especial Civil por menos de um ano. Depois abriu uma remoção, eu pulei para a vara criminal lá também, fui titular na vara criminal no Rio, porque é o que eu gosto de fazer. Gostou de atuar. Então, assim, nunca deixei de ter o meu contato profissional com a vara criminal. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque, como o doutor questionou a questão da segurança, eu queria pautar ali se existe alguma diferença nesse sentido em que se atua um juiz na parte criminal e um juiz, por exemplo, na parte de família, se tem essa diferença no quesito pessoal, de questão de segurança pessoal, de Existe sim. Na vara criminal a gente é muito mais visualizado, principalmente quando o juiz é considerado rigoroso. Muitos réus, eu sei porque já ouvi recado passado por outras pessoas, me respeito. Sim. Não gostam de mim, mas me respeito. A maioria me respeita, mas alguns também têm ódio. Sim. A maioria que respeita é justamente que entende o meu trabalho, entende que ele sabe o que ele fez, ele sabe que ele matou, ele sabe que ele estuprou, ele sabe que ele traficou e tudo. Às vezes reclamam do meu rigor, mas sabe que eu estou fazendo o meu trabalho. Alguns não têm essa consciência, não se tocam, acham que eles são deuses e podem fazer o que quiser e bem entender e que ninguém tem que passar a mão neles. E querem afrontar o Estado. E existe realmente uma diferença. Não tem jeito. E como é que é Até a forma como a parte dia? olha para você é diferente. E a minha vida, eu procuro levá-la de forma normal. Nesses 28 anos, eu tive aí, eu acho que 3 períodos graves de ameaça. Uma foi no Rio, na época, eu estava responsável por um processo de um dos maiores traficantes na época, muito, muito conhecido, não quero aqui dizer o nome, mas já muito conhecido, era muito procurado. E recebia algumas ameaças, digamos, veladas, né? Mas continuei com o meu trabalho e fiz o que eu tinha que fazer. Depois tive mais outros 2 períodos, lá em São Fidélis. Para quem se lembra, isso na época não era muito comum. Saiu Globo News, Band News, a antiga revista Manchete, que não existe mais hoje em dia, Veja, o Globo, Jornal do Brasil, O Dia, etc, etc. Eu tenho até esse material todo guardado, porque eu entendi por bem de fechar uma delegacia e prender o delegado, prender os escrivães, prender os X9 que atuavam como policiais, que os outros policiais antigos achavam que eles eram policiais também. Me lembro se foi em São Fidélis. Isso. Foi um caso muito complicado. A operação foi pela madrugada, eu tive que parar no batalhão da polícia lá, com escolta. Chefe de polícia civil com corregedor vieram de helicóptero do Rio para cá. A coisa não foi boa. Mas eu fiz o meu trabalho, independente de qualquer coisa, não mudei em hipótese alguma. E tive, há pouco tempo, aí, um problema aí com um político e tal. Fiz o meu trabalho, como disse, eu faço o meu trabalho. Para mim não interessa se é o servente lá do fórum, se é um político de grande monta, se é um grande empresário, uma grande autoridade. Meu trabalho, a lei é uma só. Eu costumo dizer que a lei, todos são iguais perante a lei, né, como diz a Constituição, mas a lei também tem que ser igual perante os outros. Sim. Perante todos. Eu aplico da mesma forma. Claro que há uma pequena diferença na hora de, por exemplo, de uma aplicação de pena, porque uma coisa é um funcionário de uma pequena empresa estatal se corromper, vai ser penado gravemente na minha mão. Mas outra coisa é eu pegar, por exemplo, um policial que praticou, e eu tenho prova disso nos autos, vou condenar, uma corrupção. Por quê? Porque o policial é aquele agente público que a sociedade espera dele a segurança, a proteção, né, a fidúcia.
E aí eu acho que ele afronta mais ainda o ordenamento jurídico. Então, na questão da quantificação penal, para mim, vai ser um pouco diferente. Sim. Mas eu procuro levar a minha vida normal. Lógico que minha família às vezes fica temerosa, reclama de algumas coisas. Eu já tive pedidos de família, olha, Sai disso. fica mais leve. Parei, meu falecido pai falou, pô, segura um pouco a onda, tu não vai mudar o mundo. Ele falava assim, não carrega o mundo nas costas. Eu falei, pai, é meu trabalho, eu visto a minha camisa. Eu acho que o profissional tem que vestir a camisa, eu visto a camisa. Eu não vou refregar, não vou segurar a minha mão naquilo, se eu acho que eu tenho que dar 10 anos, vamos dar um exemplo, eu não vou dar 5 porque eu tenho que segurar a mão, porque é um risco e eu tenho família, não pode ser assim, eu tenho que vestir a camisa. Ou então eu abdico da função e vou, sei lá, vou trabalhar em outra coisa. Não pode ser, vou fazer um concurso, vou ser procurador do município lá do Rio de Janeiro e tal, que é um excelente cargo, por exemplo, ganha-se muito bem, tem uma ótima estrutura, mas não, eu podia fazer isso. Eu com certeza, eu teria competência para passar no concurso lá, mas a satisfação pessoal também fala, não é o que eu queria para mim. Não é o que eu gostaria para mim. Eu tive a oportunidade de fazer outros concursos, quando fazia a defensoria e tal, eu passei e não fui, porque não era minha. A gente tem que ter uma satisfação. É por isso que você vê muitos profissionais que trabalham de uma forma frustrada. Juízes, às vezes, não são vocacionados. Médicos, hoje em dia... Tem muito. Virou moda você fazer faculdade de medicina para aqueles que têm pai rico que podem pagar. E aí você vai ver, lógico, muitos médicos, eu tenho amigos médicos que são excelentes, são ótimos, vocacionados, mas tem inúmeros médicos hoje que não têm vocação, só pensam no dinheiro e no status. Então ele não tem aquela vocação, ele não vai ser um bom profissional nunca, ele não veste a camisa. Costumamos brincar aí, você vai lá tá com uma dor aqui, o cara chega lá, é uma virose, botar uma virose no carimba e beleza. Ele mal te analisou. Isso aí é o quê? Falta de vocação. E eu sou vocacionado, eu gosto. Já gostei muito mais. Os problemas que a gente tá vendo na área jurídica e tudo, às vezes faz a gente desgostar um pouco, mas eu ainda tenho um pouco de paixão lá dentro ainda. Então, quer dizer, eu levo uma vida normal, com meus devidos cuidados, volta e meia. Esses 3 períodos eu andei com segurança armada aí por 2 anos e meio em cada período. Hoje tenho segurança quando eu preciso, né? Procuro de me resguardar de outras formas, estou sempre aí aceso. Atento, né? Mas eu tenho que procurar levar uma vida normal. Tenho família, tenho filhos, também gosto de passear agora, de tomar um sorvete, gosto de viajar e por aí vai. E seus filhos, alguém tem a tendência a querer vir para a área do direito, ver Seguir o mesmo só caminho tem do pai? um filho maior de idade que está fazendo direito e quer ser promotor. Por enquanto mesmo? quer ser promotor, né? Eu não sei se O chamado... a vida lá acadêmica vai direcionar ele para outra coisa. É mesmo, vai lá pro... Entendeu? Gosta, está se dando bem, interessado e tal, entendeu? Me pergunta algumas coisas, troca ideia, quando ele vai fazer lá a grade curricular dele de um período para o outro e tal, entendeu? Mas eu estou deixando ele ir quando ele tem dúvida, lógico, eu converso com ele, dou as dúvidas e tal, mas eu deixo ele solto para ele ir correndo atrás. Eu corri atrás, então ele tem que correr também. Você imagina, né? Com a fama que o senhor tem, o filho do senhor promotor de justiça, aí que o pessoal que está ligado ao viver fora da linha vai pensar assim, meu Deus, já não bastava o pai juiz. Vai vir agora uma o promotor. dupla agora pra mim. Você imagina a situação. E ele eu não vou nem falar o nome da faculdade, mas ele é aluno de uma faculdade de Direito da qual eu fui coordenador há alguns anos atrás. Legal. Doutor, só para finalização, desculpa, só me interromper. Qual seria, estou falando aí da sua atividade como magistrado, qual seria hoje o maior desafio para o senhor no seu dia a dia como juiz? Maior desafio. Olha, costuma-se dizer que o maior desafio é fazer justiça, né? Eu não me preocupo muito com isso, porque eu acho que eu faço justiça. Lógico que, às vezes, a defensoria, advogados discordam, vão recorrer e tudo. Às vezes, também, recorrem, mas sabem que eu fiz o que era certo dentro do processo, mas tem a obrigação de recorrer, porque está na função, e a gente entende isso, né? Mas, então, eu não me preocupo com fazer justiça. Eu acho que eu faço justiça. Lógico que eu posso errar, porque antes de ser juiz eu sou ser humano, né? Todos nós somos ser humano. Quer dizer que eu esteja sempre certo. Mas na minha concepção, quando eu julgo, eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Isso me basta. Eu acho que estou fazendo justiça. Volta e meia, assim, não tem muito não, mas de vez em quando algumas sentenças minhas são mudadas, algumas decisões. Eu acato, evidentemente, porque é o devido processo legal, duplo, triplo, quádruplo, nós temos hoje grau de jurisdição, a gente tem que respeitar, evidentemente. O que não quer dizer que eu concorde com a decisão que veio de cima, que mudou a minha decisão. Eu continuo com a minha concepção.
Eu apenas respeito porque tenho que respeitá-la. Entendi. E vou sempre respeitá-la. Entendeu? Então, não quer dizer que eu decidi errado e o tribunal decidiu certo, ou vice-versa. O direito é dialético, né? Acho que a gente tem que ter um parâmetro, uma base e um teto. Isso. Mas ele é dialético. Então, não me preocupo com isso. Eu acho que talvez o meu desafio hoje, talvez de qualquer juiz, é cumprir a produtividade que é exigida com as formalidades que são exigidas. Mecanizou. Não está fácil. Né? Está fácil, até Deixou porque muito mecânico. a demanda é muito grande. Perdeu a humanização. A demanda está muito grande. Quanto mais se julga, mais aparece. E aí nós temos aquelas coisas, meta 1, meta 2, meta 3, tem que cumprir. Eu acho que dificilmente alguém bate mesmo 100% da meta. Porque é difícil. E outra coisa, eu não sei se quem faz as metas pensa nisso. Né? Aqui não vai uma crítica, aqui talvez uma crítica construtiva, né? Existem uma série de fatores que impedem que o juiz termine o processo, né? O juiz de primeiro grau termina o processo com a aprovação da sentença. Existem inúmeros casos que eu abro audiência. Hoje tive caso assim, abro audiência, a parte não foi intimada, não foi localizada, não estava em casa. O réu não foi intimado porque até então eu tenho o endereço dele, mas ele foi preso e agora eu não consigo intimá-lo na casa, tem que ser intimado no presídio, quando vem a notícia do presídio, tudo isso atrasa. Caso de que o sujeito não é encontrado, cita por edital, suspende o processo está ali. Ele está parado, mas ele existe e está ali atuante. Mas eu não consigo terminá-lo. E ele fica sinalizando que... Enquanto não terminar o prazo legal, que para iniciar um prazo de prescrição, não der prescrição, se eu não encontrar o réu, eu não posso fazer nada. Não posso me dar uma canetada, para mim seria dar uma canetada e encerra o processo, menos um lá no meu acervo. Mas eu não posso fazer isso. Então, é uma série, isso é só um exemplo que eu estou dando aqui, são uma série de nuances que impedem o juiz de prolatar a sentença e terminar o processo. Aproveitando esse gancho, o doutor acha que até por conta dessas metas, né, que são exigidas do judiciário, dos juízes de modo geral, você acha que em algum momento vai ser preciso o juiz usar a inteligência artificial? Como é que o senhor, doutor, vê com essa evolução? Porque, assim, na advocacia isso já está sendo, às vezes, uma realidade. E o senhor, em relação à magistratura? Olha, a inteligência artificial eu acho que é importante, está em voga e eu acho que não tem outra saída. Nós estamos caminhando para isso. Vai caminhar para isso. Cada vez mais tecnologia. Às vezes eu brinco, eu falo até com minha esposa ou com amigos. Esse fim de semana, por exemplo, eu brinquei com um encontro de amigos antigos, que a gente se reúne numa fazenda e tal. Falei, olha, a gente em breve, não sei em quanto tempo, mas em breve, vai acabar chegando naquela fase de que, pelo menos é um desenho do meu tempo, que era o Jetsons. Há pouco tempo eu estava falando sobre o desenho. Era aquilo ali. Nem se pensava naquilo, mas parecia que o cara tinha um computador, descia daquele elevador, né, do apartamento dele, pegavam os carros eram, né, voadores. Acho que a tendência, talvez, não sei quando, mas vai chegar isso aí. Nós estamos vivendo nessa época. Mas a inteligência artificial, eu acho que, pelo menos para a magistratura, acho que ela deve ser usada para auxiliar o juiz. Não para substituir o juiz, de forma alguma. Não, sim. Imagine o ser humano ser julgado pela máquina. Verdade. Muitos pensam nisso e falam isso, levando essa bandeira. Joga lá, tipo, vai isso é sair. absurdo. A máquina não tem sentimentos. Eu não estou dizendo sentimento, eu vou me envolver com a causa do réu, eu vou me envolver com a causa da vítima. Não, o juiz tem que estar equidistante dos dois. Mas o que é sentença? Até etimologicamente, sentir. É o ato do juiz sentir. Eu sinto aquilo que eu... Da produção de provas, da instrução criminal, e de acordo com aquilo que eu sinto, eu profiro meu julgamento. Como que a máquina vai ter que fazer isso? Então, ela pode me auxiliar, é muito bom. Um caso tal, eu clico ali, ela me vem com uma coisa mais ou menos preparada para eu dar uma olhada, me auxilia para eu ter mais celeridade e tal. Ótimo. Agora, substituir o juiz, não sei se um dia pode chegar a isso. Pode chegar. Pode. Não é impossível, não. Já dizem, né, Hoje, que algumas sentenças de tribunais já estão sendo analisadas pela inteligência artificial. Hoje, do jeito que a coisa está indo, é bem possível. Mas eu sou contra, eu acho isso um absurdo. Eu acho que assim, não só a advocacia, mas vai chegar um momento que quem não souber lidar com isso vai ficar para trás. A gente tem que se adequar a essa nova realidade. Até mesmo com a pandemia, né? Como ela adiantou muito as questões das audiências virtuais também, foi um avanço muito grande. Você vê, a Justiça do Trabalho, hoje em dia não existe mais audiência presencial. Tudo virtual. E se somar isso com a inteligência artificial, né, para decisões, para sentenças, para
para fazer defesa, coisas assim, né? Vai ser bem... Eu acredito Mas que em relação à audiência, eu ainda gosto. Eu faço virtuais, porque tem que fazer, às vezes eu não... É uma não vou facilidade. obrigar um advogado que é lá da Bahia, desculpe, vir para cá, embora seja salutar isso, mas eu ainda gosto do pessoal, eu gosto de olhar o réu, eu gosto de interrogá-lo no olho, eu gosto de interrogar a testemunha, tomar o depoimento da testemunha para sentir se ela está depondo de verdade ou não, seja acusação, seja defesa e tal. O virtual, ele fica muito frio, muito distante disso, atrás de uma tela. Entendeu? Eu tenho também a sensação. É mesmo como é que um crime de falso testemunho você pode tomar uma decisão com o cara em outro estado. Né? É falso testemunho, eu prendo a audiência. Quando eu vejo, prendo a audiência. Na tela eu vou fazer. Sem como. E o pior, oficial MP, só, acabou. queda de conexão, áudio ruim, né? Ainda tem esses problemas que a gente acaba... Semana retrasada temos disso, a audiência demorando, eu tinha outras audiências, eu já comecei a ficar aborrecido, que toda hora caía, ou então, se não caía, o áudio sumia e tal. Eu falei, olha, eu vou ter que terminar a audiência, tá difícil. E tinha outras audiências para fazer. E a parte que está lá fora, está olhando, fim de semana para 2 horas, já são 3. E fica assim, eu me preocupo com isso também, eu quero acabar a coisa rápida, dentro de um horário, pelo menos, razoável. Ali, né, salutar, razoável, para poder a pessoa também se sentir... quem vai contribuir com a justiça, uma testemunha, para ela se sentir à vontade e tal. Excelência. Então, tem esses problemas. Mesmo com esse pique todo, vai chegar o momento de parar. A aposentadoria vai encostar. E aí? Volta para a advocacia? Vai pegar a vermelhinha de novo. Olha, eu ou às não? vezes... Falta muito? É um na caminho. verdade, pensa em... não, salvo engano, a última certidão que eu tirei, se não mudou, eu posso me aposentar, pedir aposentadoria em novembro de 2026. Próximo. Está próximo, né? 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio aí. Vai depender da minha disposição, saúde e de como está a justiça lá. Depender da pressão que o juiz já está sofrendo. E o senhor agora assume a justiça eleitoral, né? Já assumi, né? Já assumiu a eleitoral em Campos, que é extremamente conturbada, agitada. Eleição municipal no Brasil todo já é acirrada. E em alguns lugares, como Campos, mais ainda. Volta e meia, nós temos a eleição municipal aqui, a convocação do Exército para dar apoio, senão a gente O estado do Rio todo é muito agitado, né? Você vê pela quantidade de governadores que pararam presos. A gente não está conseguindo manter... É raro manter um durante governador... 4 anos, né? Durante 4 anos. Os últimos 4 governadores, se não me engano, foram presos. Né? Foram presos, né? Então, quer dizer, operações acontecem direto. E vai chegar, e agora, chega nesse período de eleição, as denúncias começam a ferver, né, de todos os lados, né? O senhor pode até estar já recebendo denúncias nesse sentido. Ainda não, eu tive só caso aí, mas acumulando outra zona eleitoral, que o juiz estava de férias, casos de propaganda irregular e tal, já decidi no mesmo dia que eu recebi, já preferi a decisão lá e tal, porque ainda não abriu, né? Um período de propaganda, prazo de convenção ainda e tal. Por enquanto, mata calma. Daqui a pouco começa a pipocar. Partido contra o outro, político contra o outro, interessados, e aí pronto. E muitas coisas têm seu fundamento, realmente, e outras a gente precisa sopesar, porque às vezes é aquela birra e intriga, um querendo prejudicar o outro, e o juiz tem que tomar muito cuidado com isso. E algumas coisas eles ficam guardando a carta. Eles têm até a denúncia já para fazer, mas eles ficam guardando a carta na manga para esperar, por exemplo, no certo. Acabam usando esse ataque como uma forma de fazer política, né? Aí acaba usando esse ataque para poder manchar o nome do adversário, não só de querer propagar ali o seu... Os 15 dias, 20 dias, um mês antes das eleições, o negócio, a temperatura fica lá em cima, né? Função eleitoral alguns meses, uns 3 meses. Mas é muito difícil, muito complicado. Nós fizemos agora, inclusive, semana passada encerrou, os juízes eleitorais fizeram um curso obrigatório do TRE. Para resolução nova. Para se atualizarem, aqueles que não estavam atualizados, se reciclarem e tal, e trocarem ideias. E foi bastante salutar o curso até. Mas e aí? Você verde não pensa em um dia voltar para a advocacia? Pensar, eu penso. Eu falei até com a minha esposa um dia desse, falei, olha, me aposentando, acho que eu vou abrir um escritório de advocacia criminal. Daqueles, assim, de... Para fazer júri. Eu falei com ela, só que eu não quero todo dia, eu quero causas específicas. Na verdade, para escolher causa. Eu quero trabalhar 2 vezes por semana, quero curtir minha vida, trabalhar 2 vezes por semana, causas escolhidas, pegar um tribunal do júri pesado para cobrar bem. Sim, tem que ser, né? Para cobrar bem, uma diversão, mas tem que cobrar bem para me dedicar, entendeu?
Mas é um plano de futuro que não sei se vai. Eu também não sei se eu vou querer aposentar agora em 2026. De repente eu vou continuar. Está muito inteiro, né? Graças a Deus. Mas daqui a 2 anos e meio tudo pode acontecer, né? É pressão, é saúde, questões pessoais. Coisa, né? Muita vida água muda para muito. rolar A vida muda rápido. em um mês, às vezes, muita coisa acontece, quanto mais 2 anos e meio. Mas é questão de futuro, vamos verificar lá na frente. Esse ano. É preciso viver também. Mas hoje, as pessoas que querem, que tem muitos jovens adolescentes, que estão fazendo direito aí, sonhando com magistratura, sonhando com isso, só ainda acha que é um bom caminho. Olha, eu... O que você diria para essa juventude que está entrando para a faculdade agora, com a experiência toda que o senhor tem? O senhor pode dizer até pro seu filho, né? Porque já relatou Seu que filho ele é tá capaz de estudando não falar para não influenciar, né? Não, mas eu até brinquei com ele, falei, olha, não vem para magistratura não, porque esse promotor vai para promotoria e tal, não vem ser juiz não, que é pedreira mesmo. É pedreiro. Pedreira, trabalha muito, é muito estresse. A cobrança, como volto a falar, é muito grande. Só quem é juiz de vara pesada sabe o que é a cobrança nas costas do juiz. É normal o juiz, eu às vezes chegar em casa estressado, minha família está lá, eu chego estressado com a família. Que acaba Dependendo do dia, sofrendo. tem dia que eu chego mais ou menos, tem dia que eu chego legal, tem dia que eu chego um estresse fora do comum. Eu imagino. Não é fácil. E isso envelhece a gente mais rápido. Tá cheio de juiz aí com problemas até cardíacos, em razão de pressão alta, em razão de estresse A mesmo, pressão de alta. estafa. Eu já estou com problema de pressão alta já há uns 3 anos. Já também. É Advogado. difícil a gente encontrar uma profissão tranquila hoje, né? Porque... Mas a gente lidar com o ser humano, lidar com vidas é muito não é complicado. fácil. Não é fácil, não. A nossa responsabilidade. Porque, por exemplo, assim, a gente para de pensar o seguinte: tem pessoas que preferem perder a vida do que perder a liberdade. Eu que tenho costume de fazer tribunal do júri, vocês já devem me acompanhar em alguns julgamentos, o doutor sabe muito bem, a pressão da família. Sim. Entendeu? A pressão de tudo é você e a vida daquela pessoa na sua mão. Eu já tive clientes que falaram assim, doutor, se eu tiver que entrar para cadeia, eu prefiro morrer. Então, essa responsabilidade, ou então quando chega para a gente, eu acho que o senhor já deve ter ouvido, na época era defensor público, acredito que todo mundo viu, o cliente, a família do cliente fala, doutor, abaixo de Deus, minha vida está em suas mãos. Ah, sim. Olha o peso Entendo. que é isso daí, né? A atuação, quando você tem ali um cliente que ele está preso, ele é bem diferente quando o cliente está solto, né? Quando Exatamente. ele está preso, você tem realmente que lutar muito mais, né? Tem que fazer mais peça, é mais trabalho, dar mais atenção. Eu também sinto que existe essa diferença. E para mim, por exemplo, que às vezes a gente tem uma pessoa, às vezes é um crime mais pesado e tudo, que a gente consegue às vezes um HC no tribunal, mas a gente sabe que a condenação é certa lá na frente. Então você olha para o cliente sabendo assim, eu vou lutar até morrer, mas as suas chances de parar no cárcere é muito grande. Entendeu? Então para você passar isso, né? Aí tem até outros profissionais que vendem ilusão, não deixa comigo, né? Que eu vou conseguir, não consegue. Então é complicado. Excelência, foi ótimo sua presença. Queremos te agradecer. Foi um bom bate-papo. Um bom bate-papo. Espero ter oportunidade de ter o senhor aqui de novo. Você que está assistindo ao canal, curte, vai lá, se inscreve no canal, encaminha para o pessoal aí. Cada dia que passa, o nosso programa está tendo bastante visibilidade, tem acrescentado muito. Hoje, uma aula, né? Uma pessoa assim, uma referência para todos nós, né? Na área da justiça que nós trabalhamos, uma pessoa assim que todo mundo gostaria de ter tido a oportunidade de ter esse papo. Acho que muita gente até pensou assim, quando a gente falou, olha, vamos levar o juiz lá para fazer o post. É mesmo, é verdade. Né? Quando botou lá o post lá, o pessoal batendo para mim, nossa, será que ele vai mesmo? Ele é tão sério. Não, isso é bom, tipo... É a profissão. É a profissão, né? Doutor Luiz Vitor, promotor, já esteve aqui com a gente. Sim, meu colega. Também brilhantou muito o nosso bate-papo. Justiça, Agora o senhor, isso vai ter certeza que vai abrir agora o caminho para a gente trazer outros. se Deus quiser. Quem sabe Alexandre de Moraes senta aqui e me explica algumas coisas um dia. Entendeu? Mas deixa quieto, pessoal. Excelência, vamos dar umas palavras para terminar para a gente aí. Vou pegar esse fio da meada aí da última pergunta. Aqueles que estão estudantes hoje em dia, o grande problema é essa mutação do direito, não na norma que está escrita, mas na cabeça de alguns julgadores. A deturpação, muitas vezes, da norma jurídica.
eu sou adepto, hoje pelo menos eu sinto saudade do positivismo. Eu peguei a época do positivismo. Porque o positivismo ele não engessava o juiz, mas a gente trabalhava com interpretação da norma jurídica de acordo com os fatos. Mas eu não podia, dentro do positivismo, torcer a lei para aplicá-la de uma forma diferente ou dizer que ela não vale porque é o meu pensamento e a minha vontade. Isso é um grau de subjetividade muito grande e muito perigoso para a sociedade. Por isso eu tenho saudade do positivismo, tenho falado isso com alguns colegas que também estão sentindo saudade do positivismo. Sim. Eu sou de uma época bem diferente do direito, né? Só de magistratura eu vou fazer agora, em outubro, 28 anos. Mas é uma área encantadora, linda dentro da dialética, desde que o profissional se respeite, dê o respeito, respeite os demais e tudo, e se interesse verdadeiramente, vocacionalmente, para aquela questão. Ser juiz, dizem que o juiz é marajá, ganha muito. Não, eu acho que eu ganho menos do que eu mereço pelo que eu faço, pela responsabilidade, pela cobrança, o estresse que eu passo. Mas é uma paixão, é uma função muito linda, você saber julgar as pessoas, mas tem que saber. Não se importar com críticas, porque desde que o mundo é mundo e desde que existe justiça, existem dois lados da moeda. E raramente aquele que perde uma ação judicial, seja em qualquer área, civil, criminal, família, raramente vai elogiar o juiz ou vai entender o porquê ele perdeu. É muito comum, inclusive, venderem os juízes facilmente. Deu aquela decisão porque se vendeu, porque ele recebeu alguma coisa. Isso é uma idiotice, uma idiotice tão grande falar isso. Existem casos? Claro que existe. Existe assim na magistratura, no Ministério Público, na advocacia, na medicina, na engenharia, porque os cargos e as profissões são exercidas por seres humanos. Então, isso não é do cargo, isso é do ser humano, é da pessoa. Mas é uma profissão encantadora, mas é um sacerdócio. Né? Calamandrei já dizia, né? O juiz é o direito tornado homem. E essa expressão é muito bonita se você começar a parar para pensar nela. Mas existem, quer dizer, o direito te abre um leque muito grande de oportunidades. Você pode ser serventuário da justiça, você pode ser advogado, você pode ser procurador do município, do estado, da União, procurador da fazenda, você pode ser do Ministério Público, você pode ser juiz do trabalho, você pode ser juiz de direito, né, estadual, você pode ser juiz federal. É um leque muito grande, você pode ser assessor para uma série de funções que o direito te abre, de acordo com a sua paixão, com a sua vocação. O mais importante é isso. Entendeu? Eu só hoje digo, se puderem ser procurador, por exemplo, do Rio de Janeiro, a estrutura é muito boa, o salário é bom e você pode advogar. O juiz tem um empecilho que é dedicação exclusiva. Então, exceto o magistério, eu lecionei em 3 faculdades de Direito durante muitos anos, exceto isso, o juiz não pode fazer nada. Ele é manietado. Outros cargos jurídicos te dão outras opções, inclusive de poder advogar. Né? E aí você ganha um dinheiro por fora também. Sim. Né? Desde que você cumpre a sua função no cargo que você exerce ali público. Então, quem quer ser juiz é lindo, mas pensa nos ônus que tem que carregar. Ônus de todos os tipos. Na vida pública, na vida privada. É muito complicado. Entendeu? Mas é uma profissão linda. Assim, recomendo para quem tem a vocação. Se você não tem vocação, estudante de direito, vá para outra área. Tá vendo, Desculpa minha filha? Maria Eduarda Rezende, que agora está vendo, que falou comigo que quer ser juíza, falou comigo, me surpreendeu agora esses dias. Tá vendo, né? Pensa bem o que você vai fazer com seu pai. Pelo amor de Deus. É isso aí. O direito ele acaba abrindo realmente muito leque e por ter essa gama de oportunidades, é difícil você não encontrar uma área ali, um cargo que você não goste, né? Porque realmente a abrangência é muito grande. Mas o que eu vejo de mais interessante, agora puxando do lado da advocacia, é o fato de você poder trabalhar com a vida das pessoas e é muito fácil você encontrar um propósito nisso. Porque a nossa profissão nos chama a isso, né? Nos chama a ter esse propósito de ajudar as pessoas, né? E você encara isso com amor de verdade, um amor em que externar por meio do seu trabalho é gratificante. Mas gostaria de falar algo aqui ao final, já que o meu costume é sempre encontrar em audiência e ver sempre sério, devido à atenção da audiência.
encontraram que hoje vê-lo sorrir é muito bom. Vê-lo essa faceta diferente, mais extrovertido, um pouco mais descontraído. Não, foi. É realmente Uma gratificante. experiência diferente, né? Uma experiência diferente. Eu agradeci. Descobri que ele toma chopp também, igual Tá a gente, vendo? tá vendo? Vai ter um happy hour mais tarde, então, pra gente. Mas, então, agradeci no início e volto a agradecer agora pela sua presença, por ter participado conosco. Espero que tenha gostado de ter voltado a sua memória da época que era defensor, ter contado um pouco da história. São momentos assim que nos fazem refletir, ver que a caminhada que nós tivemos e que eu acredito que o senhor deve se sentir orgulhoso pela carreira que teve e por servir de exemplo para outros profissionais. Tá bom? É isso. Doutor, só ratificar as palavras dos colegas, agradecer a sua presença aqui, tenho certeza que todo mundo que vai nos assistir vai gostar muito desse bate-papo, foi muito produtivo. Desde já deixamos o convite para comparecer de novo. Ok, podendo. Pessoal, muito obrigado pela audiência, não esqueça de dar o like, encaminhar para aquele colega seu também que gosta do nosso tema, para aqueles também que são estudantes de Direito, grandes dicas, e um exemplo muito grande que vocês estão tendo hoje aqui, de um grande magistrado. Fica com a gente, curte aí. Um grande abraço para todos, que Deus nos abençoe. E vai vir mais novidades aí. Não perca, ativa o sininho aí, que muita coisa tá para vir. Um abraço, que Deus nos abençoe. Valeu.